Boa tarde oficialmente agora para todas, todos, todes. E sejam muito bem-vindos. Antes da gente começar mesmo, eu já dei um recadinho para vocês separarem uma folha sulfite e um lápis, que o Celso vai propor uma vivência no final. Então, quem ainda não separou, vê aí se já arranja. E é uma honra gigante estar aqui com o Celso. Atualmente somos colegas da TESP, estamos na mesma comissão, organizando, inclusive o congresso de arte-terapia, que vocês estão sendo muito bem-vindos, por favor, se inscrevam, vai ser uma troca muito bacana entre todos nós arteterapeutas. Então é uma honra estar com o Celso Falati, é Falati que se fala, Celso? Falasse que Falaschi, arte terapeuta há 15 anos, jornalista, escritor, produtor cultural, doutor em psicologia pela PUC Campinas, com pesquisas no campo da criatividade. Eu tenho certeza que vocês vão desfrutar muito dessa tarde. Então, agora a palavra é com você, Celso. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. É uma honra ter você aqui hoje. imagina, a honra é toda minha, Lígia, Yara, Selma, todo o pessoal de SEDES, né? De estar podendo desfrutar desse fim de semana, desse fim de tarde de uma sexta-feira com todos vocês. Então, para mim, realmente é uma honra muito grande estar junto a esse departamento que é tão pioneiro dentro do nosso campo de arte terapia. É uma alegria muito, muito grande. Então, eu é quem sou grato pela oportunidade de estar com vocês, tá? Com certeza, a gratidão é muito mais minha do que de vocês, podem ter certeza disso, viu? Sou muito grato por estar com vocês, companheiros lá também a Lígia, na diretoria da TESP. Nós estamos aí organizando o Congresso e o Fórum Paulista com muito carinho, né? Para que seja um momento também demarcatório, né, do nosso processo enquanto arte-terapeutas. Então, muito obrigado. Selma, chegando aí também, muito obrigado pelo convite. Prazer estar com vocês. E o Selma, uma alegria muito grande. Obrigado. Bom, pessoal, vocês devem estar se perguntando, né, o que tem um jornalista que virou arte-terapeuta, né? Então, eu sempre fui muito ligado ao campo da psicologia desde pequeno, né? Mas por essas coisas da vida, eu fui seguir carreira no jornalismo e me apaixonei realmente pela escrita, pela literatura, como não poderia deixar de ser diferente. E aí, num determinado momento da minha vida, eu descobri a arte-terapia, né, fazendo uma formação em cultura de paz e não violência, e teve um curso, uma vivência, depois teve uma formação, e aí eu me envolvi tanto que eu me apaixonei por essa área como não poderia deixar de ser de outra forma, né? Todos nós que vivenciamos a terapia nos apaixonamos por essa prática tão transformadora. E aí eu fui estudando cada vez mais, fui para o doutorado em criatividade, comecei a fazer outros cursos, depois fiz a minha pós-graduação em arte-terapia, né, mesmo já tendo chegado ao doutorado. E aí eu, em algumas atividades, né, quando eu me tornei professor em curso de arte-terapia, eu comecei a introduzir alguns exercícios de escrita criativa, né, que eu achei que eram muito pertinentes. E aí a ideia de pesquisar cada vez mais sobre escrita criativa, e a gente vai descobrindo, né, pelas nossas pesquisas, o quanto essas áreas estão interligadas, né? Apesar de nós termos em mente, né, que a arte-terapia é uma terapia não verbal, né, que se manifesta pela produção artística de forma simbólica. Mas o que a escrita tem a ver com tudo isso? Ora, a escrita também é um símbolo, né, gente? Então, não só a palavra que está ligado ao nosso mundo verbal, o nosso mundo verbal pensado, falado, escrito, né? Mas o que resulta, né, das palavras que brotam do nosso pensamento, da nossa boca, antes são letras. E letras são símbolos, né? Cada uma dessas letras trazendo dentro de si um símbolo muito grande. E quando se juntam, formando palavras, e palavras formando frases, e frases formando sentidos, formando narrativas, nós percebemos que temos aí uma grande ferramenta que pode nos ajudar a compreender o quanto essa ferramenta pode ser útil no campo da arte-terapia. E aí, para começar essa ideia, eu vou jogar uma palavrinha para vocês, só para trazer um pensamento um pouco mais longe, né, do que ela pode estar significando. Então, essa palavrinha ela vem do grego, né?
E ela traz para a gente, né, uma compreensão muito grande disso que eu acabei de falar para vocês. Ela foi uma palavra que foi identificada, cunhada por Aristóteles, né, praticamente há 2.500 anos, né, e essa palavrinha, difícil até para nós pronunciarmos, né, mas que tem um sentido, que nos dá um amparo muito grande para aquilo que nós vamos pensar sobre a escrita criativa arte terapêutica ou sobre a escrita criativa terapêutica. Então, vamos internalizar essa palavra, né? Noematopoios, né? Noematopoios. Olha que bonito, né? E o que será que significa noematopoios, né? Que Aristóteles colocou isso de uma forma tão brilhante, né? Tanto tempo atrás, num sentido que faz toda a razão de ser para o nosso trabalho em arte-terapia nos dias de hoje. Então, olha o que essa palavrinha quer dizer. Ela quer dizer que escrever é um processo de busca de sentido à vida. Olha que lindo, gente. Então, eu sei que eu não estou falando nada de novo, que todos nós temos experiências com a escrita, né? Pelo menos lá na nossa fase de adolescência, quando nós pegávamos um caderninho, um diário e colocávamos as nossas expressões, transformávamos algumas palavras em poemas, né? E muitas vezes mantínhamos escondidos em uma gavetinha, né? Para que ninguém tomasse contato com aquelas nossas revelações, as revelações do nosso eu mais profundo. Quem não, né? Quem não? Então, olha só que bacana, né? Quando a gente pensa, né, que algumas pessoas que tiveram coragem de tirar esse caderninho das gavetas, possivelmente se tornaram grandes escritores, grandes roteiristas, grandes pessoas nesse mundo de lidar com as palavras e com as letras, né? Só para dar um exemplo, e depois eu vou me aprofundar um pouco nessa temática, todos nós, né, já tivemos oportunidade de ler ou de assistir na televisão ou no cinema diários ou confissões de adolescentes, né? Que eram os diários da Mariana Barbosa, né, uma adolescente aí que colocou as agruras dela toda, né, no papel. E ela teve a sorte muito grande, né, de colocar as dificuldades dela enquanto adolescente numa família que era totalmente ligada à arte, né? O pai, um diretor de cinema, de televisão, né, o Domingos de Oliveira, e a mãe, uma roteirista de televisão, né? Então, quando ela começa a produzir, os pais descobrem aquilo e falam, tá, isso aqui tem um grande material para que a gente possa transformar isso em um livro, e depois transformar o livro, né, num roteiro de um seriado, depois de filme, né? Então, assim, Mariana Barbosa, né, Mariana de Moraes, desculpe, Mariana de Moraes teve essa grande facilidade, né, de encontrar o suporte para dar vazão e mostrar para o mundo quais eram as agruras das adolescentes daquele período. Então, assim como ela, quantos de nós, quantas de outras pessoas, homens e mulheres, né, não têm seus escritos ainda escondidinhos na gaveta, guardados, que nunca mostraram, que poderiam ter se transformado, né, em reflexão para muita gente, e eventualmente até em grandes obras de arte no campo da literatura. Então isso já demonstra para nós, né, o quanto isso é extremamente importante, né? Eu também gosto muito de pesquisar sobre Jung, né? Sobre o que o Jung traz, né? Sobre a produção simbólica a qual ele se dedicou durante uma boa parte da vida dele. E ali eu lendo, né, sobre o Jung, nas diversas publicações dele, a gente descobre que ele viveu num período, né, em que o mundo todo estava se dedicando, né, pelo menos o mundo no entorno dele, as pessoas que foram influentes na formação dele, se dedicando muito a novas formas de escrita, além daquela da literatura tradicional, né, e além também dos textos científicos mais acadêmicos que vieram, né, com a Revolução Científica em sobreposição, né, ao nosso período do paradigma filosófico ou teológico, né? Então Jung também se dedica muito a um trabalho com escrita, né? Ele diz que, assim, de uma certa forma, ele usava a produção de pintura, tanto em pintura a óleo quanto em aquarela, assim como a escrita decorrente dessas pinturas, como uma forma de ele se confessar e de se confessar e se aprofundar, né, na vida dele e trazer
essa compreensão dessa busca de sentido à vida que o Aristóteles também nos colocou, né? Mas aí, né, nessa ligação entre o campo da medicina, ao qual Jung estava ligado, né, ao campo da psiquiatria, que depois vai resultar na psicologia analítica, e dessa ligação com a literatura, né, surgiram muitas produções interessantes, né, nesse desvelar, né, de uma psicologia com um aparato de literatura ao qual Jung também se dedicou. Mas aí depois as coisas foram se esparramando um pouco, né? E na verdade o campo da literatura é que vai se apropriar da escrita criativa para fazer uma normatização, para desenvolver algumas práticas, alguns exercícios, né? E então a partir daí conseguir nos trazer algumas ferramentas que são extremamente importantes que nós, né, enquanto arteterapeutas, possamos também compreender para podermos utilizá-las no nosso fazer arte terapêutico do dia a dia, né? Então vamos ver um slidezinho agora na sequência que mostra um pouco de como a escrita criativa ela vai trazendo algumas coisas novas para a gente no campo da literatura, né? Então o que a gente vai ter assim de mais referencial de dado histórico, né? Em 1880, né, na Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, eles decidem criar uma oficina de escrita criativa, né, que seria uma atividade não obrigatória para os estudantes dos cursos de literatura. Porque um determinado professor ele sentiu que os alunos estavam tendo muita dificuldade em aprender a língua inglesa pela gramática tradicional. E aí ele intui que seria interessante, né, ao invés de ter curso só de gramática da língua inglesa, trabalhar com os alunos a produção de textos literários criativos. E aí, então, ele propõe, né, essa atividade como uma atividade optativa para os alunos dos cursos de literatura em língua inglesa. E aí, evidentemente, né, ele recebeu uma saraivaida de críticas de todos os escritores daquela época que usaram um argumento que a gente ouve frequentemente, né, quando as pessoas têm certa resistência a qualquer processo de desenvolvimento criativo. Do tipo, né, dizendo assim, mas não se ensina ninguém a ser escritor. Como que vocês vão numa universidade agora propor, né, que nós ensinemos um aluno que não consegue nem aprender gramática, aprender a escrever uma crônica, um conto, um romance? Impossível isso. Então foram muitas críticas, né, que esse departamento da Universidade de Iowa ouviu, né, mas a iniciativa se consolidou. Né? A iniciativa pôde, né, seguir, né, e olha só, né, logo depois, 4 anos depois, né, a mesma atividade é implantada na Universidade de Harvard. Né? Então, olha, a Iowa é uma universidade muito conhecida, sem sombra de dúvida. Mas Harvard tem essa aura, né, de uma das principais universidades do mundo. Então, Harvard também incorpora, né, essa atividade e é ali que vão surgir, né, a partir das experiências das aulas de escrita criativa voltada para o campo da língua inglesa, da literatura, né, os primeiros manuais que depois se transformaram em livros, que são clássicos nos Estados Unidos, né, sobre como praticar a escrita criativa, né, num ambiente universitário, de tal modo que depois a disciplina que antes era optativa, em alguns cursos ela vai começando a se tornar uma disciplina oficial. A coisa vai crescendo muito grande, né? E em 1920 se decide que com o resultado tão bom que esses exercícios estavam tendo, né, no campo dos cursos superiores, eles começam a se expandir também para o ensino médio. Olha que legal, né? Então, vejam como isso vai se antecipando, né? E talvez a gente pensar um pouquinho assim, nossa, mas isso talvez tenha a ver, né, com aquele fato de que quando a gente fala em literatura, nos grandes blockbusters da literatura, uma boa parte dos escritores famosos são americanos, né? Então, possivelmente muitos desses escritores famosos passaram pelos cursos de Iowa, de Harvard e de mais de 50 universidades norte-americanas que têm cursos de pós-graduação nessa área de compreensão da atividade, né, para formar escritores, né. Isso cresce tanto, né, com o tempo que hoje, né, a Universidade de Iowa tem os cursos de escrita criativa, são considerados os principais cursos para a formação de escritores em todo o mundo.
né? Candidatos ao mundo da literatura buscam, né, na Universidade de Iowa essa formação para buscarem as ferramentas que os levem, né, a ter mecanismos para conseguirem contar, né, grandes histórias e bons romances. Então, é um pulo muito grande, né? E ainda hoje, né, a Universidade de Iowa tem essa aura, né? Quem quer ser um bom escritor nos Estados Unidos ou que possa, mesmo sendo de outros países, estudar em Iowa, nos Estados Unidos, é para lá que eles vão aprender como ser um bom escritor. Então, quando a gente vê os grandes roteiros de cinema, do teatro, dos musicais, os grandes romances, talvez ali, né, além do talento que muitos escritores trazem dentro de si, a gente nunca pode negar isso, muitos foram aperfeiçoar esse talento ou desenvolver esse talento nesses cursos de formação de escrita criativa. Então é sempre importante, né, a gente fazer essa ponte, né, e contar que, ainda que muitas dessas coisas tenham surtido, né, surgido como referência importante, né, desse casamento entre psicologia e literatura em pleno século XIX, né, na Europa, também os Estados Unidos tiveram essa grande preocupação também em pleno século XIX. Né? E aí? E no Brasil? Como é que é isso? Né? A gente tem algumas coisas assim. Bom, até onde nós conseguimos pesquisar, né, e temos algumas publicações, alguns trabalhos científicos sobre isso, né, os primeiros cursos eles vão surgir no Brasil muito tempo depois. Né? A primeira referência, né, que nós temos sobre isso é de 1985, né, quando o escritor e professor de literatura na PUC Porto Alegre ou PUC Rio Grande do Sul, né, ele resolve, né, conversar com um pró-reitor acadêmico da universidade, né, sobre a possibilidade, né, de se oferecer uma oficina de escrita criativa. Tá? Então, esse pró-reitor, né, que curiosamente era uma pessoa muito ligada à criatividade, embora fosse um sacerdote, né, ele entendeu essa proposta, né, e abriu espaço, né, para que dentro, né, dos cursos de letras, né, também essa atividade fosse oferecida como uma disciplina optativa. E ela foi com o tempo fazendo sucesso, 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 tanto que em 2006, né, ela se transforma numa linha de concentração no mestrado em teoria da literatura da PUC Porto Alegre. Então, olha só, né, o que começou como uma atividade para permitir aos alunos um contato diferente, para quem tivesse a disponibilidade, né, cria-se uma demanda muito grande, né, para se transformar, né, num programa de mestrado, e hoje há um mestrado específico, né, um mestrado e doutorado específico em escrita criativa nessa universidade. Né. Isso cresce tanto que em 2015 a PUC Porto Alegre introduz um curso de graduação em escrita criativa na modalidade de curso de tecnologia. É um curso de 3 anos, trabalhando não só as questões ligadas aos processos criativos, né, da escrita, mas também oferecendo aos alunos ferramentas de como se tornarem agentes de construção, trabalhando com livros impressos, com e-books, com ferramentas online, né, podcasts, lives, todo esse aparato, né, o curso oferece, né, possibilidades para que a escrita criativa seja desenvolvida, né, sempre ligada ao campo da literatura. Né. Então, olha só, né, a PUC Porto Alegre no Brasil, né, ela é a nossa grande referência. Né. Hoje ela atrai candidatos do Brasil inteiro. Tá? Ela recebe alunos, eu tenho amigos lá, né? E eles estão sempre falando, agora vieram alunos de Manaus, vieram alunos de Recife, vieram alunos de Cuba, vieram alunos do Chile, né? Então vai se tornando também, né, um curso que atrai candidatos não só do Brasil, mas de outros países da América Latina. E aí, né, é uma das poucas iniciativas que nós temos no Brasil, claro que não é a única, existem outras, né, e aí a gente vai ter uma outra iniciativa importante, né, que eu considero, e o próprio mestrado e doutorado em escrita criativa da PUC Porto Alegre reconhece, né, é a iniciativa da Universidade Federal da Bahia, né, que na sua reforma curricular de 2010 cria no Instituto de Humanidades, Artes e Comunicação
a disciplina obrigatória de escrita criativa em 3 semestres, né? Trabalhando não só, né, com o domínio da técnica da escrita criativa, mas propondo que os alunos dos diversos cursos, né, desse instituto, principalmente, desenvolvessem um senso crítico para a realidade brasileira. Gente, olha que bonito isso, né? Que é uma coisa que realmente falta muito, né? Em todas as modalidades, não que a gente não tenha, existem nichos aqui e ali, mas uma universidade ter essa preocupação de desenvolver o senso crítico pela compreensão do significado da expressão da palavra e da escrita é extremamente importante, né? Eu estive ano passado dando um curso em Salvador, 15 dias antes do início da pandemia, né? E no curso tinha uma aluna da Federal, né? Eu fazia essa disciplina lá. E eu tinha que dar um curso de escrita criativa e eu estava falando do curso no qual ela tinha sido aluna, e aí ela pôde trazer alguns exemplos a mais, né? De como era esse trabalho dentro da Federal da Bahia, né? Que é muito significativo. Claro que existem outras possibilidades, né? Uma delas também é da PUC Rio de Janeiro, que criou, num certo momento, um curso de formação de escritores mais voltados para o campo da dramaturgia, para cinema e televisão, por conta do Rio de Janeiro ser um grande polo, né, cinematográfico e televisivo, né? Então a PUC do Rio de Janeiro também oferece esse curso, né? Mas também é um curso de pós-graduação lato sensu, ele não cresceu tanto quanto o da PUC Porto Alegre, então eles oferecem, quando tem clientela o curso acontece, quando não tem o curso não acontece, né? E aí quando a gente vai dando aula aqui e ali, mas na minha universidade tem alguma coisa assim, então na USP em São Paulo, né? Tanto na psicologia quanto na ECA já aconteceram cursos de escrita criativa. Na Universidade de Brasília também, dentro do departamento de psicologia, na área de criatividade, na área de concentração voltada para a formação de profissionais ligados ao cuidado com o ensino de crianças superdotadas, também tem um trabalho sobre escrita criativa, e aí uma ou outra instituição trabalha também, né, com essa proposta, né? Mas não temos muitas outras referências assim. Há algum tempo atrás, a Unicamp deu um curso de aperfeiçoamento, escrita de 20 horas. Aí, recentemente, eu soube que a Universidade Federal de Lavras deu um curso também. Então, vez ou outra, pipoca alguma coisa, né? Falando sobre isso. E agora a gente tem, né? Eu tenho tido a felicidade, né? De estar vendo dos nossos encontros de arte-terapia, nos fóruns, nos congressos, né? Um número cada vez maior de arte-terapeutas se interessando pelo estudo, pela aplicação das técnicas, né, da escrita criativa na atividade arte-terapêutica, né? Então, trabalhando a escrita como terapia, né? E é então sobre o que a gente vai falar daqui para frente, né? Já que eu quis trazer, né, essa abordagem, né, da questão do ensino para mostrar o quanto, né, o campo da literatura se apropriou muito bem desse trabalho, né? Nossa, gente, desculpem, eu tinha desligado, mas tocou. Eu tinha tirado o som, perdão. É, Só um minutinho, desligar de vez. Pronto. É, a, então, o campo da arte-terapia, né, cada vez mais se apropriando dessas ferramentas, né, para o uso da escrita criativa nesse campo, né, que é tão transformador. Então, gente, agora a gente vai fazer uma ponte rapidinho, né, entre a literatura e a psicologia, para que a gente possa ir crescendo, né, até desembocarmos em como a gente pode aplicar a escrita criativa na arte-terapia. Então vamos ver algumas falas, né, de alguns escritores famosos, né, que trouxeram algumas colocações extremamente interessantes, né, para a nossa compreensão do quanto nós temos conhecimento disso, mas muitas vezes nem nos damos conta do quanto essas informações são pertinentes, né? Então, Marguerite Duras, né, filha de pais franceses, nasceu no atual Vietnã, mas foi ainda muito criança para a França, por isso que eu coloquei como se ela fosse francesa realmente, embora de nascença tenha nascido no atual Vietnã, né? Mas fez toda a carreira dela, né,
na, na França, e aí, inclusive, ela tinha um outro sobrenome de herança do pai, e ela adota, né, o sobrenome do Raul, o sobrenome artístico, que é o nome da cidade onde a família dela, né, se radicou quando os pais voltaram, né, do atual Vietnã para a França. Né? Então, numa das falas dela, né, olha que bonito, né? Tem muito a ver com aquela questão nossa, né, enquanto adolescentes ou enquanto adultos, né, de usarmos a escrita para nos entregarmos um pouco, materializarmos um pouco das nossas questões como um todo, né? Uhum. Então, quando estamos num buraco, numa solidão quase total, descobrimos que só a escrita pode nos salvar. Uau, isso é muito forte, né, gente? É claro que para nós arteterapeutas, né, não só a escrita, mas a arte como um todo pode nos salvar, evidentemente, né? Mas estamos falando de escrita criativa e olha que bacana, por quê? Porque essa conversa com o papel à minha frente, com lápis, com caneta, ou trabalhando um texto direto num notebook, num computador, num tablet, ou mesmo num celular, né? É uma entrega do meu eu, né, que sai de dentro de mim e se materializa no mundo aqui de fora. Assim como na arte terapia nós materializamos, né, através da produção plástica expressiva todos aqueles conteúdos, né, que fazem parte da nossa existência. Né? Então eu gosto muito, né, de trabalhar essas referências, porque elas vão mostrando, né, que quanto esses escritores tão importantes, né, da nossa história, eles mergulharam na compreensão do fundamento psicológico, né, do fundamento terapêutico do ato de escrever. Né? Então ainda, né, um outro escritor também extremamente importante, muito conhecido de todos nós, né, o Rainer Maria von Rilke, né, ou só Rainer Maria Rilke, né, tcheco, né, mas também que teve um trabalho na Europa. Aí perguntaram para ele, né, numa ocasião, o que conselho ele daria para jovens escritores. E ele responde isso daí que está aí, olha que bonito. Procure entrar em si mesmo. Uau! Só essa frase aí já, né? Procure entrar em si mesmo, ou seja, mergulhe no seu mais profundo eu. Tente desvendar o seu inconsciente, né? Então, investigue o motivo que o manda escrever. Examina se estende suas raízes pelos recantos mais profundos da sua alma. Confesse a si mesmo. Escave dentro de si uma resposta profunda. Gente, ele podia ter dado lá N exercícios, N manuais de escrever, e o que ele diz? Entre em contato consigo mesmo. Quem faz isso? Quem faz isso tão bem? Nós, arteterapeutas, fazemos isso muito bem. Né? Nós levamos os nossos pacientes, os nossos clientes, a esse encontro profundo com a sua essência, com o seu eu interior, com o seu inconsciente. Né? Mas a literatura também traz isso. Por isso que esse casamento que Jung, lá no século XIX ainda, né, tão bem, né, fez, né, entre a literatura e a psicologia, ela vai nos dando referenciais extremamente importantes para construirmos, né, essa nossa proposta. Né? E aí, entrando em mais um outro autor, né, o Haruki Murakami, do Japão, né, ainda vivo. Olha só, né, ele vai um pouco mais além que o Ryuki. Né? Narrar uma história é tomar a iniciativa de adentrar no inconsciente. Acabei de falar, não é um psicólogo, não é um terapeuta que escreve isso, é um escritor. Né? É descer para as trevas do interior da mente. Quanto mais densa for a narrativa, mais pesada e mais espessas serão as trevas subterrâneas. Ele quer dizer assim, que durante narrativas muito densas, muito pesadas, muito cheias de mistérios, de morcegos, de cobras, de lagartos, de escorpiões, de cavernas, de quartos escuros, elas estão revelando essa mente profunda que todos nós carregamos, esse inconsciente, essa sombra que todos nós carregamos. Então, quanto maior é a sombra com a qual o escritor se identifica, mais ele traz essa sombra na forma simbólica, metafórica, dentro do seu trabalho literário. Olha que bonito, né? Então, na literatura, o que ele faz? Ele compreende que o que o escritor faz é aquilo que um bom terapeuta deve fazer com o seu cliente. Permitir
esse mergulho, essa imersão tão profunda, né, nas trevas subterrâneas, que é essa nossa sombra, que faz parte do nosso dia a dia, né? E aí, para fechar essa estrutura, vamos a mais um, por favor. Do Michel Serret, né, um outro francês, né, que aí ele fecha muito bem isso, né? Temos todos necessidade de uma narrativa para existir. Ora, todas as histórias, todas as nossas vidas, todas as pessoas têm narrativas para contar, né? Lá na ECA, quando eu fiz vários cursos lá, né, de escrita criativa, de literatura da realidade, eu aprendi, né, que um professor me dizia assim, né? Todas as pessoas têm uma história para contar. Elas só precisam de uma boa pessoa que saiba tirar delas essa história e escrever essas histórias. Então, todos nós temos uma narrativa. E as nossas narrativas, elas são como uma grande colcha de retalhos, né, que vão sendo costuradas, né, alinhavadas, pedaço por pedaço, na história das outras pessoas, nas histórias das pessoas que compõem a nossa família, as nossas relações sociais, as nossas relações profissionais, né? Então ali nós todos podemos ter essa história, essa narrativa para contar. Então, na arte-terapia, quando a gente começa o trabalho com o nosso cliente, lá nas primeiras sessões, criando vínculo, fazendo um diagnóstico, nós estamos começando o quê? Nós estamos começando a querer compreender a narrativa que ele tem. E quando a gente vai chegando num fim de um processo, que nós estamos próximos a dar alta para o nosso cliente, ou quando ele próprio se dá alta, o que a gente fez? Quando a gente pega todo aquele calhamaço de trabalhos, né, com as diferentes manifestações artísticas, com as diferentes manifestações plásticas, o que nós temos ali? Uma narrativa. Se a gente tiver um bom escritor, se esse paciente, esse cliente for um bom escritor, certamente ele vai poder escrever um maravilhoso livro de memórias ou uma maravilhosa autobiografia. Como muitos fazem, né? Como muitos fazem, como muitos escritores, né, fizeram sem conhecer, né, a arte-terapia. Então, nós podemos ser efetivamente, né, os facilitadores desse processo, né, para que mais pessoas, né, reconhecendo nas suas produções plásticas, que podem vir ali intercaladas com produções de escrita criativa, ter o reconhecimento da sua história de vida. E aí, quando ele tem um livro, né? Vamos dizer, quando nós juntamos todos esses trabalhos, né, da atividade arte-terapêutica do nosso cliente, ele tem um livro. Ele tem um livro com muito mais desenhos e produções artísticas do que palavras, mas ele tem um livro. E tem uma história escrita. E essa história escrita é uma narrativa para ser compreendida, para ser respeitada. E quando ele se reconhece ali, que ele ressignifica, que ele transforma cada um dos seus momentos, que ele compreende cada momento pelo qual ele passou, ele está iniciando o seu caminho de individuação. Ele está entrando no seu caminho de autorrealização, que é a meta maior de todos os seres humanos, desde o homem das cavernas, né? Desde os nossos antepassados mais ancestrais. Então, essa é a proposta, né, de quando a gente fala, né, dessa narrativa que realmente, né, permite o reconhecimento dos diferentes fragmentos das nossas histórias, das nossas vivências, que quando olhados, né, com o suporte de um profissional arte-terapeuta, ele vai conseguir ressignificar e ressignificando e materializando isso no mundo do papel, no mundo da tela de um computador, onde quer que seja, ele sai dali transformado para buscar o seu caminho de cura, né? Então, olha que interessante isso. Antes de eu entrar um pouquinho mais para frente, Yara, vamos ver se alguém tem alguma pergunta para fazer? Por Se depois eu enquanto vou ainda entrar. não, Celso. Por Pode enquanto ainda seguir. não? Tá. Eu quero falar um pouquinho mais então da escrita criativa, trazendo esse amparo que eu encontrei, né, para usar a escrita criativa em arte terapia, é, no meu trabalho como um todo, né, dentro da psicologia analítica. Vamos ver lá um pouquinho, né, de como isso acontece com Jung, né? Então, só para a gente ter, né, uma
compreensão, né, de todo esse processo, o Jung já lidava com a escrita, né, desde quando ele estava na faculdade de medicina, né, tanto que quando ele vai fazer a dissertação dele, né, de formação, né, em médico, ele vai usar a escrita automática para escrever essa dissertação. E aí ele vai chamar isso, né, de método de investigação psicológica, porque ele sai, né, do texto acadêmico científico para usar a escrita automática, que hoje nós usamos muito mais a escrita espontânea, né, para nos referirmos a isso, como uma das ferramentas da escrita criativa. Um pouquinho mais para frente eu vou falar desses termos comuns na escrita criativa. Né? Então o Jung ali já, quando ele está saindo da faculdade para entrar, né, no trabalho dele, como um médico, como um psiquiatra, para depois conseguir trabalhar os parâmetros, né, da construção da psicologia analítica, ele já vai usar essa escrita para poder se manifestar de uma forma mais profunda, né, trazendo não muito um texto científico acadêmico tradicional, né, mas um texto muito mais próximo do que nós conhecemos hoje como um ensaio acadêmico. Né. E aí, com o passar do tempo, né, o Jung vai desenvolvendo todo esse trabalho, e quando ele começa, né, bem mais para frente, né, a escrever o Liber Novus, né, que gerou o Livro Vermelho, e agora, mais recentemente, os livros negros publicados já a partir do ano passado, né, ele próprio vai revelar que ele usava os trabalhos de pintura, né, tanto com tinta a óleo e aquarela, né, como um método pessoal de investigação. Né? E aí, quando ele terminava, né, de mergulhar, né, nas pinturas que ele fazia, e quando nós investigamos o Liber Novus, né, nós vemos que uma grande parte das produções plásticas do Jung no formato de mandalas. Né? E isso é muito representativo, e ele próprio vai se tornar um grande investigador das mandalas. Né? E aí ele confessa que depois das pinturas, né, ele precisava escrever isso até para registrar as impressões dele. Né? Então ele vai conseguir fazer todo esse processo, né, que ele vai chamar de processo de autoexperimentação. Porque ele estava fazendo alguma coisa com ele mesmo para que depois ele pudesse vir a fazer com os clientes dele, que realmente ele venha fazer posteriormente. Né? Que ele vai chamar isso um trabalho de psicologia em formato literário. Então, depois dessa experiência, né, o Jung resolve, ele decide aplicar os trabalhos de pintura, né, em tela e de escrita criativa com os clientes dele que iam de outros países da Europa para a Suíça, né, para atendimento, e por terem que viajar muito, eles iam para terapia apenas uma vez por mês. Né? E o Jung ele percebe que se ele fizesse a utilização da pintura e da escrita criativa, os processos poderiam ser mais rápidos, né? E ele consegue realmente comprovar que isso era uma verdade. Né? Enquanto ele usava as terapias tradicionais com os pacientes locais, com os de fora ele usava a pintura e a escrita. E ele percebeu que os resultados apareciam mais rapidamente. E olha que interessante. Né? E aí, né, o James Hillman, né, que é um pós-junguiano, né, é um escritor norte-americano, também psicólogo, é um dos fundadores da psicologia arquetípica, né? Não, é o fundador da psicologia arquetípica, né? Nos Estados Unidos, onde também há hoje um programa de mestrado, né? Na Universidade Pacífica sobre psicologia arquetípica, né? O James Hillman, né? Ele vai depois se tornar presidente da Sociedade Junguiana Internacional, vai conviver com Jung durante muito tempo, faz uma intersecção da psicologia analítica com a mitologia clássica, né? E aí ele vai escrever muitas coisas interessantes sobre Jung, né? E num livro, né, no livro Ficções que Curam, né, o James Hillman, analisando o trabalho do Jung, ele vai dizer essa frase que eu acho muito, muito pertinente ao trabalho de escrita criativa, né? Para dar conta das tempestades de emoção, Jung escreveu suas fantasias e deixou que as tempestades se transpusessem em imagens. Olha o quanto isso é arte terapêutico, né? Sem que o Jung ainda lá atrás, né, pensasse um dia que haveria uma atividade, né, ligada ao campo da arte terapia, né?
Então eu gosto muito, e aí né, nessa fala, né, o James Hillman também está se referindo à técnica da imaginação ativa que o Jung vai desenvolver depois, né, e também se referindo ao trabalho que o Jung desenvolve, né, quando ele vai fazer essa experimentação, né, que resulta no Liber Novus. O Jung conta, né, e aí já isso tem tanto no Ficções que Curam, como tem na proclamada autobiografia do Jung, né, no Memórias, Ações e Reflexões, que ele vai contar, né, que quando ele resolve se dedicar a essa atividade de autoconhecimento, de investigação pessoal, ele começa a descer muito profundamente por dentro da mente dele, né, que é como se ele estivesse caminhando sobre as crateras da Lua, de tão profundo, de tão escuro que era esse mundo no qual ele mergulhava cada vez mais, né? E a cada vez que ele entrava nesse mundo, ele descia um degrau mais profundo para dentro, cada vez mais para dentro dele, né? E é aí que ele vai, em alguns momentos, né? Ele começa a identificar algumas manifestações do inconsciente dele, e aí para poder mergulhar profundamente nisso, ele vai dar se encontrar com manifestações desse eu interior, desse inconsciente, e para poder tentar trazer desse mundo, ele cria, né, dois nomes, né, para duas possibilidades, né, dessa personalidade tão mágica, tão fantástica que é a do Jung, né? E ele vai encontrar, né, duas figuras principais que ele cita, né, no Memórias, Ações e Reflexões, né? Que é um velho sábio, né, e uma moça loira, né, que de uma certa forma representam em Jung o ânimo e ânimas, né. Então isso é extremamente importante, né, e ele vai falar que quando ele começa a dialogar com essas duas personagens dele mesmo, ele consegue descobrindo coisas que ele no plano consciente jamais descobriria. Então ele consegue através desse mergulho, né, buscar cada vez mais coisas mais importantes para trazer para o mundo da compreensão dele mesmo, e aí que ele começa a fazer a ponte, né, com o estudo que ele vai fazer dos mitos, das tradições do Oriente, das tradições da África, né, trazer a compreensão que ele traz, né, de símbolos, mitos e arquétipos. Então isso é extremamente importante, né, a gente reconhecer o quanto esse trabalho que o Jung fez, ele pode reverberar nos trabalhos que nós vamos fazer. Né? Então eu costumo dizer assim, né? Não é importante só a gente falar, agora então eu vou dar escrita espontânea, né, para os meus pacientes, para os meus clientes fazerem arte terapia. Claro, a gente pode fazer, né? Mas se eu tiver a possibilidade de compreender mais esse universo do Jung, né? Mergulhar tanto no Memórias, Ações e Reflexões, no Livro Vermelho, no Ficções que Curam, no James Hillman, né? Para compreender como Jung desenvolveu todo esse aparato, nós teremos ferramentas que nos darão muito mais segurança para trabalhar com os conteúdos internos que vão emergir dos nossos clientes. E aí os conteúdos que vão surgir são extremamente importantes. Né? Eu trabalho isso com essas técnicas, né? Tanto com os meus clientes aqui em atividade arte terapêutica, em ateliê arte terapêutico aqui em Campinas, e sempre transmito isso em aula, né? Nos cursos que eu dou aula, incorporando, né, uma disciplina de escrita criativa em que a gente tem essas experiências, né, e os resultados de reflexão, de mergulho, de compreensão, de ressignificação dessas narrativas são extremamente transformadoras, né? E aí, né, eu quero aproveitar, né, que uma das coisas que eu uso muito, né, e eu quero aqui fazer um agradecimento para essa pessoa, né? Numa dessas aulas eu trabalho com argila, com a referência da Regina Chiesa, né? Então, quando eu junto, né, o trabalho com o barro, com a escrita criativa, gente, vocês não podem imaginar quantas coisas que a gente suscita, porque esse mergulho no plano inconsciente, por meio do barro e da escrita, vão suscitar coisas absolutamente transformadoras, absolutamente transformadoras. Então, né, o livro da Regina lá sobre o diálogo com o barro é uma ferramenta, né, que está do lado do meu trabalho sempre, né? Então vocês não imaginam quanto isso pode ser transformador. Então eu digo, as técnicas são muito legais, as técnicas são muito boas, mas eu preciso de aparato de referência para poder executar o meu trabalho. Então vamos beber em várias fontes, né? No Jung, nesses escritores todos, né? A PUC Porto Alegre já tem 2 ou 3 livros publicados sobre escrita criativa, né?
A gente tem algumas coisas sobre escrita criativa por aí, algumas coisas muito chatas, muito primárias, muito fantasiosas, muito viagem na maionese, mas existem algumas coisas muito legais, né? Os livros da Julia Cameron, né, também são fantásticos para isso, né? A gente não pode negar o trabalho que ela tem feito, uma grande roteirista nos Estados Unidos, tem trabalhado muito com escrita criativa, né? São livros fantásticos, eu gosto muito de usar a Julia Cameron também. E além de trabalhar a questão da escrita, né, ela vai dando algumas ferramentas de como a gente pode trabalhar a questão da escrita terapeuticamente falando, né? Então, a gente precisa, assim, buscar técnicas, mas além das técnicas, buscar ferramentas de respaldo, né, científico, né, de respaldo de outras pessoas que já pensaram sobre isso, para que o nosso trabalho transfira confiança para o nosso cliente, para o nosso paciente. Caso contrário, a gente pode entrar numa fria muito grande. Feito? Eu acho que eu tinha visto alguém levantando uma mãozinha, querendo fazer alguma pergunta. Se alguém, por acaso, quiser abrir o microfone e perguntar, fica à Aí depois vontade. eu quero falar como a gente pode usar essa criativa na terapia também. Senão eu já posso entrar. Tem um comentário aqui, Celso. Ok. Tenho usado muito os livros de redação criativa do Samir Kuru Meserani. Não sei se é assim que pronuncia. Ele propõe Samir experimentos. Curi. Ah, tá Joia. errado. Samir Curi. Ele propõe experimentos fantásticos que tem usado muito tanto em arte terapia como em arte e educação ao longo de muitos anos que trabalho. Ele é fantástico. Você conhece, Celso? Selma queria saber. Tá. Selma, não conheço. Tá, eu costumo dizer sempre quando eu dou aula, eu falo assim, gente, na época que a gente trabalha, que a gente já passou por doutorado, pós-doutorado, faz não sei quantos cursos lá, a gente não conhece tudo sempre, tá? Então, já anotei aqui, viu, Selma, e vou buscar também mais algumas referências sobre ele, né? Nos últimos anos, eu parei um pouquinho, eu tenho mergulhado nas obras completas do Jung. Então, já ocupa muito do nosso tempo para leitura, né? Então, aí eu vou introduzindo uma ou outra coisa que vão aparecendo. Não conheço realmente. Ele é Ele não é brasileiro, psicólogo, Selma? não. É brasileiro. Ele não é Brasileiro? psicólogo, não. Ele é Tá, professor de redação criativa. E ele tem livros para primeiro, segundo, terceiro grau, mas tá. são excepcionais. Eu tenho usado muito em arte terapia. São fantásticos. Recomendo, assim, mesmo. Ah, que ótimo. Já vou buscar hoje mesmo. Obrigado pela dica. Eu falo assim, sabe, eu quando me pergunto sobre algumas coisas, eu não tenho pudor de falar, não conheço, porque a gente não pode conhecer tudo. E essa oportunidade que nós estamos tendo aqui, né, ela é fantástica não só para eu trazer algumas coisas para vocês, mas também para nós trocarmos e eu também recebermos algumas dicas legais, né, do que eu posso estar aprofundando no meu conhecimento, né, no meu trabalho. Então, eu sou bem tranquilo quanto a isso, viu? Mas obrigado, adorei a dica. Quanto mais a gente puder conhecer para ampliar o nosso leque, é sempre importante, né? Legal. Celso, temos duas pessoas com a mão levantada. Ok. A Teresa e a Renata. Podemos Bom, abrir então agora vamos ou você prefere ouvi-las? abrir no Não. final? Tá, vamos ouvi-las então. Depois eu falo como eu trabalho essa criativa e arte terapia, né? E aí depois a gente Joia. faz o exercício e faz o fechamento, que já são Combinado. quase 4 horas. Joia, combinado. Teresa, não estamos te escutando direito. Fala um pouquinho mais alto, a gente está escutando muito baixo. A gente te escuta, mas é quase nada. Entendendo, meu microfone tá baixo. Agora sim. Ah, então, é que eu lembrei, tem um livro do Jung, chama A Prática da Psicoterapia, bem fininho, em que ele escreve uma palestra, está escrito uma palestra dele, que os profissionais da época, os psiquiatras, estavam questionando que ele só fantasiava junto com os pacientes, que era o que ele fazia quando estava os pacientes desenhando livremente e tal. E aí ele dá uma aula fantástica, ele fala, eu não tenho nem contra-argumento, mas é porque é exatamente isso que eu faço. E aí ele vai falar da importância da imaginação criativa, né? E ele vai falando, né, e fala do desenho também, enquanto
é uma ferramenta para o trabalho psicológico, né? E é muito legal essa palestra, assim, para quem. E ele fala muito do desenho, quanto mais próximo ao desenho de uma criança, mais será curativo. E ele sempre cita uma frase do Schiller, que falava assim: o homem é verdadeiramente homem quando brinca. Eu adoro essa frase, não vou falar mais nada, mas é assim, esse livro é muito legal. A prática da psicoterapia tem esse capítulo sobre a questão da imaginação criativa, é muito legal. Legal. Olha, eu gosto muito dessa ideia também, viu, Tereza? Porque quando eu falo assim, é o homem que se aproxima, né? Ou o ser humano que se aproxima mais da criança, né? É trazer essa espontaneidade, né? Que nós vamos perdendo a partir do momento que a gente entra, sai da infância para entrar na pré-adolescência, da adolescência, vamos nos tornar adultos e esquecemos essa espontaneidade que não deveria ser esquecida jamais. E aí estão as práticas terapêuticas todas, não só a terapia, né? Para ajudar que as pessoas resgatem, né? A gente fala muito, né? Ah, resgata a sua criança interior, né? O que é? É exatamente isso, né? É buscar esse estado de espontaneidade onde as manifestações são muito mais, eu acho que elas acontecem de uma forma muito mais profunda, né? E transformadora. Então, obrigado, Tereza. Renata, quer fazer sua pergunta ou Sim, comentário? boa tarde. Seria mais uma retomada da frase um velho sabe uma moça loira. Eu estava anotando aqui e acabei perdendo. Isso Então, que está lá no Memoriações e Reflexões, né, quando o Jung inicia esse método, né, de mergulhar no eu mais profundo dele, ele vai dar o nome para esse sábio, de Filemon, né, e nos livros, pelo menos até onde eu já fui, ele não nomina a moça loira, né, mas são os dois personagens que são personagens dele mesmo, né, com os quais ele dialoga para criar essa conversa e trazer a compreensão de muitas ferramentas que depois vieram a ajudá-lo a compor é, a, a, toda a teoria da psicologia analítica. Então, sobre isso, né, você pode ver isso no Ficções que Curam, do James Hillman, né, no capítulo ligado ao Jung, né, e na chamada autobiografia, que muitos não gostam de chamar de autobiografia do Jung, né, que é o Memórias, Sonhos e Reflexões. Então, lá ele está abordando sobre isso. Então, Filemon é um personagem extremamente importante, que é o velho sábio, né? Que é um arquétipo que todos nós temos, né? Que a gente faz em todas as meditações. Ah, vai caminhando por não sei aonde, lá você encontra um velho sábio, né? E a gente imagina que o velho sábio está lá fora, né? Não está, ele está dentro de nós. Ele nada mais é do que a experiência, né? Do inconsciente coletivo dentro de nós, né? Quer dizer, assim, bem não muito junguianamente, mas é mais ou menos assim. Perfeito, gratidão. Obrigado, Renata. Então, podemos partir. Gente, então, vocês viram lá no começo, né, o pessoal comentando, né, ali já falando, né, que eu sou jornalista, né, então eu venho de uma profissão que trabalha com a escrita, né, eu escrevo desde sempre, e por isso eu tenho esse encantamento muito grande, né? Não trabalho só com a escrita criativa e a terapia, evidentemente, né? Mas ao longo desse tempo todo eu fui desenvolvendo algumas técnicas, né? Eu espero que agora no Congresso de Arte Terapia em Belo Horizonte, no mês de abril, né, eu consiga lançar o meu livro de escrita criativa em arte terapia, né? Não um livro de escrita criativa em geral, mas trazendo um pouco desse aparato teórico todo e das práticas que eu desenvolvi, né? Alguns exercícios que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, né? Então, o que eu gosto de dizer, né? A escrita criativa em arte terapia, como que eu posso aplicar? Vocês podem estar se perguntando. Bom, primeiro a gente pode fazer todo o processo arte terapêutico, né? E trabalhar uma sessão só com escrita. Né? É claro que quando eu dou um curso de formação de escrita criativa para o público em geral, não pensando na arte terapia, eu trabalho algumas técnicas, né? Então, para o trabalho no ateliê terapêutico, eu falo, vamos trabalhar hoje, ao invés de fazer uma pintura, um desenho, uma modelagem, argila, vamos escrever. Só que, por favor, vamos escrever espontaneamente. Escreva sem censura, escreva sem parar. E, preferencialmente, a gente, nesses exercícios, nós vamos trabalhar sempre com papel e lápis. Por que trabalhar com lápis grafite, né? E não com caneta? Ah, você quer dizer que com caneta não dá certo? Até dá, com caneta dá certo. Se eu fizer no laptop também dá certo, mas
Aqui, nesse objetinho, não é para trocar não, viu, Yara? É só para mostrar, tá? Nesse objetozinho que faz parte da nossa história, né? Ele tem um componente aqui chamado grafite que nos remonta à nossa ancestralidade mais antiga. Então, ele é uma ferramenta, né, que também nos remete ao nosso inconsciente coletivo. Então, ele facilita muito esse processo. Sem contar que quanto mais macio é o grafite, mais facilmente ele corre sobre o papel, né? Então, ele torna, né, o processo de escrever sobre o papel de uma forma muito mais prazerosa. Então, o que eu faço? Vamos escrever espontaneamente, não censure, não corrija, não pare para ler o que você escreveu. Quando terminar, a gente lê. Tá? Então, é isso que a gente vai chamar de escrita espontânea, uma escrita que a gente faz sem parar para pensar, sem parar para reler, sem parar para corrigir a gramática, sem parar para corrigir o verbo que foi conjugado errado, nada. Simplesmente vamos escrever. Escreve. E aí o que sai ali depois, né? Esse cliente ele pode compartilhar esse trabalho, num grupo, se for em grupo, ou individualmente ele compartilha com o arteterapeuta dele. Isso pode já estar constituindo, né, mais uma ferramenta que vai compor essa narrativa, que vai se juntar com todas as outras práticas para demonstrar esse trabalho. Então, pode ser uma atividade única ao longo de uma sessão. Pode, porque vamos supor uma sessão de cada profissional tem entre 50 minutos e 1h30, né, dependendo de cada profissional, é o tempo que você tem, né, para fazer um relaxamento, uma música, um trabalho, um compartilhamento, né, e depois uma atividade de encerramento do processo, né? Então, é o tempo para você fazer isso. Mas será que eu não posso mesclar a escrita com outras coisas? Claro. Eu posso trabalhar, né, fazer a chamada transposição de linguagens, né, da escrita criativa para a produção plástica expressiva, ou da produção plástica expressiva para a escrita criativa, seguindo essa rotina, né, de acordo com aquilo que o arteterapeuta vai propor, né, para a atividade com aquele cliente, né, com aquele paciente que ele está atendendo naquele momento. Então, ele vai saber o que é mais adequado. Então, muitas vezes, né, a gente se dá conta que um trabalho plástico, expressivo, uma pintura, um desenho, uma montagem, um recorte cola, né, não é suficiente para o paciente dar vazão aos seus processos internos, né? E às vezes ele também não quer falar. Então, ele pode escrever. Né? E aí ele quer escrever, mas ele também não quer mostrar. O que eu faço? Ah, você quer mostrar? Não. Guarda, quando você sentir a vontade, se traz para o setting terapêutico. Né? Então, pode ser que naquele momento ele ainda esteja se revelando alguma coisa para a qual ele não está pronto para te revelar. E aí, quando ele estiver pronto, ele traz. E, gente, vai trazer sempre. Nunca me aconteceu, né? A Lígia falou, eu estou há 15 anos na profissão, né? Nunca me aconteceu de um cliente não trazer. Em algum momento todo mundo traz o trabalho para mostrar, né? Mas pode acontecer também, aí se ele falar que ele quer jogar fora, vamos descartar. Às vezes, né, numa prática, dentro de uma prática até de uma organização, eu posso pensar naquele pedaço de papel escrito, tem muita dor nesse papel, o que eu quero fazer com ele? Vamos colocar numa bacia de água. Vamos deixar que a água dissolva esse papel, que a água dissolva essas palavras, que a água dissolva esses sentimentos, né? E vamos jogar isso numa pia ou num tanque, né? Para que isso vá para o universo, para que o universo receba, né, toda essa energia negativa que saiu de dentro de você. E quando você sair dentro disso, você vai estar mais leve, você vai se sentir mais curado, você vai se sentir melhor consigo mesmo, né? Se a situação do cliente permitir, e eu gosto muito de trabalhar isso. Se a situação do cliente permitir, a gente pode trabalhar ao invés de colocar a folha de papel na bacia de água, eventualmente picar e pôr fogo, né? Para que a chama consuma aquele papel e que aquela fumaça, né, dissolva tudo aquilo e o universo incorpore aquela energia que não está mais estagnada dentro do meu paciente, mas foi levada para fora. Mas aí eu tenho que estar preparado para saber se o diagnóstico do meu cliente permite com o trabalho com fogo. Vocês sabem disso, né, pessoal? Muito cuidado com o trabalho com fogo, né? Principalmente nos pacientes com qualquer distúrbio
vamos dizer, neurológico, vamos dizer assim, né? Para qualquer, a gente tem que ter muito cuidado, porque isso pode levar a catarses sérias. A catarse séria. Então, trabalhar com fogo é muito cuidadoso. Então, são atividades que a gente pode ir incorporando, né, para que esse cliente vá, né, dando vazão. E aí, depois que ele diluiu aquilo na água, diluiu no fogo, que ele está mais leve, que ele sentiu aquela transformação, ele respira e ele pode contar. Se ele sentir à vontade, ele pode trazer isso e nos contar o que ele tem, né, para falar sobre esse processo. Né? Então eu gosto muito também no final, né, gente? Eu gosto muito de trabalhar alguma atividade física, eu gosto de dar, depois que a gente termina, fazer um alongamento, fazer um aterramento, fazer uma dança, uma musiquinha um pouquinho mais alegre, né? Para que a gente possa devolver esse cliente para o mundo lá fora melhor, um pouquinho melhor do que quando ele entrou no nosso setting terapêutico. Tá? Então, meio que, né, dando algumas ideias, né, de como eu atuo, né, nesse processo, são resumidamente, né, algumas das maneiras como eu gosto de trabalhar com a escrita criativa na arte-terapia. Mas lembrando sempre, escrita espontânea. E o único comando para o cliente é: escreva sem parar, durante o tempo que você sentir necessidade, ou durante o tempo que durar a música. Né? A gente pode também dirigir um pouco essa atividade, né? Se a gente quiser trabalhar com música também, sem corrigir. Outra coisa que eu gosto muito, viu, gente? De não deixar borracha sobre a mesa de trabalho e nem lápis com borracha, porque o que a borracha representa? Simbolicamente, a borracha é o nosso lado sensor, é o nosso lado que aponta erro, né, que quer apagar. Então, ao ver a borracha, eu estou sendo estimulado muito a querer apagar aquilo que não ficou muito bom. Então, lápis basiquinho, sem pontinha de borracha e sem borracha sobre a mesa. Tá? Isso é uma dica legal, tá? Para a gente evitar que o hemisfério cerebral esquerdo, que é o nosso hemisfério racional, né, ele fique tentando, né, criar um processo de censura sobre a atividade de escrita. Tá? Sobre música, né? Como é um trabalho de relaxamento, eu gosto de usar muito músicas, né, instrumentais, né, com instrumentos de corda principalmente, né, sintetizadores, piano, eventualmente flauta, né, músicas estilo New Age, né, que são músicas mais relaxantes, né, mas não significa que só, tá? Eu tenho foi uma aluna minha também, né? Não da arte-terapia, mas de um outro curso, em que ela trabalhava com menores de vulnerabilidade social na cidade dela, e ela, para despertar, né? Eu não sei, Selma, se o Samir tem alguma prática ligada a isso, né? Mas essa minha aluna, ela usava, né, para despertar o prazer na escrita nos alunos dela de vulnerabilidade social, crianças muito carentes, né? Ela usava rap, né? Ela usava o rap para estimular a escrita e estimular depois os alunos a fazerem o rap, né? Mas pensando no rap, não esse rap que a gente conhece aqui, né? Essas músicas maluconas, esses batidões, mas no rhythm and poetry, né? A poesia com música, né? Da música americana, né? Então ela fez um trabalho muito bacana com isso lá em Araçatuba. Há uns 20 anos atrás, um trabalho muito bonito que ela fazia. Então, as músicas dependem muito de cada situação que eu quero alcançar. Né? Se eu quero levar um relaxamento, eu não trabalho com música que tenha percussão, porque aquele tum, 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 tum vai estimular o batimento cardíaco e pode, né, levar a pessoa a se perder um pouquinho da sua concentração. Então, aí eu não gosto de usar músicas com percussão. Eu prefiro mais as músicas com instrumentos de corda, piano, sintetizador, violão, flauta, né, a harpa, que são coisas mais interessantes. Às vezes eu gosto de usar músicas da Índia, né? Eu tenho muita música da Índia aqui, mesmo cantadas, né? Elas são quase mantras, né? São lindíssimas, então eu gosto muito. Então, mas isso vai muito da escolha de cada um, né? Isso vai muito da escolha de cada um e da atividade que eu tenho naquele momento, viu, Renata? Elson, as músicas são mais nesse momento final, né? Você não sugere colocar música durante a Eu gosto de escrita. usar música durante a Durante escrita. também. Aí eu escolho músicas, né, que eu procuro conduzir a que ele escreva enquanto a música está tocando, para ele não parar, né? Entendi. Porque às vezes a pessoa ele escreveu 5 linhas e ele já quer parar. E aí
a gente sabe que tem mais coisa, né? Então a música o ajuda, mesmo que ele ache que não tem mais nada, a continuar escrevendo, a continuar mergulhando, descendo mais um degrauzinho, até trazer a origem do conflito para o mundo externo, né? Então eu uso a música durante o processo da escrita, sim. Eu Tá gosto joia. de usar na escrita. Temos Sempre mais usei. 2 perguntas. A Ariane, ela pergunta se a escrita espontânea e automática tem ou é base para a escrita surrealista. Eu já li um livro de poemas surrealistas e parece muito com a escrita automática. Olha, com esse termo, escrita surrealista, Ariane, eu não tinha ouvido falar ainda não, viu? Isso que eu falo, não é porque a gente estuda Com bastante o certeza. tema que a gente sabe de tudo, né? Então, dessa forma, eu ainda não tinha ouvido falar. Sobre a escrita automática lá no Jung, né, em outros escritores e outros médicos da época, né, eu até quero continuar mergulhando um pouquinho mais nesse estudo, né? Eles traziam algumas coisas também que estavam muito em voga na Europa daquela época, né? Daí o cuidado que o Jung tinha em se referir a esses termos, né? Um pouco da escrita mediúnica, que estava muito em voga na época, naquele período. Tá? Que não significa que o que ele escrevesse lá quando ele fez a dissertação dele da graduação, né, que ele chamou de escrita automática, não é que ele estava incorporado por um espírito, mas era essa escrita rápida, essa escrita automática, né, essa escrita espontânea, mas que também tinha referência, né, nas experiências mediúnicas que o Jung estudava e acompanhava, até por questões familiares, né, quem conhece um pouco mais da história do Jung sabe do que eu estou falando, né, ele tinha uma prima que incorporava, que era médium, né, que escrevia também, então ele se dedicou a estudar muito e o grupo de alunos dele, né, colegas dele, da graduação em medicina participavam dessas sessões, discutiam e estudavam isso, né? E assim como outros escritores, né, da Europa, né, daquela Europa mais germânica, né, também tinham esse tipo de experiência nesse período, né? Então eu estou mergulhando um pouquinho mais, estou até marcando um encontro, né, com um outro psicólogo analítico que fez mestrado lá na Universidade Pacífica em psicologia arquetípica, para ver se ele tem alguma referência, né, dessa escrita automática, né, do Jung, se em algum outro texto ele vai detalhar um pouquinho mais falando sobre isso. Então eu não posso garantir, né, que essa escrita automática ao que o Jung se refere seja exatamente a escrita espontânea ou a escrita mediúnica. Mas tá lá, né? Seja, quando a gente busca, tanto no livro vermelho quanto no Memoriações e Reflexões, a gente descobre referenciais sobre isso. Ou, deixa eu ver aqui uma coisa, deixa eu só aqui. Frederico, aqui todos nós somos neófitos, viu? Todos nós estamos aprendendo, não se preocupa não. Todos somos, viu? Fique tranquilo. Acho que a gente. Então, ele está perguntando do RPG, né? Olha só. Mas eu Você- acho, Celso, que a gente poderia ir fazer um experimento, já que a gente só tem mais 15 minutinhos, Sim. e depois a gente podia abrir para essa reflexão, porque eu acho que a gente vai Tá. para outro campo daí, ou Não, mas estou aqui dá para enganada. só responder rapidinho a Claro, fica à pergunta vontade. dele, né? Depois eu acho que como última colocação, né? Depois a Tá gente joia. volta no final do exercício, né? Olha, gente, eu acho que assim são coisas que dá para trazer sim o RPG para esse campo, também para a arte terapia dá para trazer, né? São coisas todas muito simbólicas que poderão eventualmente, né, permitir uma compreensão de alguns conteúdos que a gente não consegue acessar por outras atividades, né? Até principalmente aí seria importante, né, que o cliente que for entrar nesse processo, ele seja uma pessoa que tenha conhecimento do RPG, né, para poder trabalhar e da mesma forma como o arteterapeuta vai ter que ter um domínio do que o role-playing game, né, para poder aplicar nessa atividade. Porque falar, não, eu vou fazer porque eu acho bonito, não faz. Eu falo, se você quer dar uma atividade de relaxamento em arteterapia e você pode dar um relaxamento básico, maravilha. Ah, eu quero dar biodança. Você é formado em biodança para dar biodança na arteterapia? Não sou, então não dá.
Eu acho que assim, coisas muito específicas, nós temos que ter uma boa formação para ter o domínio da técnica. Então eu acho que seria um campo muito legal, viu, Frederico, para alguém estudar, fazer um TCC em arte-terapia sobre o uso do RPG na arte-terapia, acho que seria uma coisa bem interessante. Mas eu conheço um pouco, porque eu já tive um aluno no jornalismo que fez um trabalho de RPG no jornalismo, não na arte-terapia. Por isso que quando você colocou, eu sabia fazer essa ponte, né? Mas eu também não sou especialista nisso, não. Gostaria de ser, eu acho muito bonito. Então vamos lá fazer um exercício, gente, que é só pra gente sentir, né? Pra gente brincar um pouquinho, né? Pra gente fazer uma coisa assim bem divertida com essa criativa. Eu fiz a opção aqui para dar uma prática para vocês. Geralmente eu trabalho nas aulas de escrita criativa dos cursos de arte-terapia. Porque se a gente trabalhar só a práticas, né, que sejam terapia propriamente dita, as coisas podem ficar um pouquinho pesadas. Então, para uma live, eu resolvi trazer uma proposta um pouquinho mais leve, para a gente poder dar um pouquinho de risada e também descobrir alguns arquétipos, né, que estão presentes na nossa vida através dessa historinha que a gente vai projetar agora na tela e depois eu dou os comandos do que a gente vai fazer a partir dessa projeção. Então isso, né, foi o que eu coloquei agora. Vamos para o próximo. Então, gente, vai entrar uma cenazinha, né, é uma descrição de uma cena que eu gostaria que a partir dela vocês criassem, né, personagens que trabalhassem esses conteúdos dessa cena que nós vamos ler agora. E vocês podem dar nome para essas duas personagens, ou para até 3 personagens, né? E vamos criar como se fosse um sketchzinho de uma história, do que nós imaginamos, do que nós já vivenciamos, né? E do que nós podemos fazer, né, sobre a arte-terapia. Então, a historinha que eu estou trazendo para vocês é: 2 mulheres mais velhas estão conversando enquanto varrem a calçada de suas casas em um bairro de classe média. Então dá para imaginar em qualquer cidade que nós estejamos, Campinas, Santos, Indaiatuba, São Paulo, Rio de Janeiro, né? 2 mulheres varrendo calçada logo de manhã. Como boas vizinhas e comadres que se prezem, elas estão comentando os assuntos do dia, como o estilo de vida de uma viúva mais jovem que mora na mesma rua, assim como os preços abusivos do mercadinho do bairro. Então aqui que eu tenho a descrição de uma cena. A partir dela, eu quero que vocês introduzam, né, a descrição dessa cena, né, e de outras coisas que elas estão fazendo, mas introduzindo os diálogos dessa conversa entre essas 2 mulheres a respeito da jovem viúva e do aumento dos preços no mercadinho. Aliás, não é só no mercadinho do bairro, né? Agora está geral, né? Aumento de preço, né? Então, o que a gente consegue escrever sobre isso, né? Certamente, todos nós conhecemos personagens que fazem isso, né? Talvez nossas mães, nossas avós, ou nós mesmos tenhamos feito isso, talvez nós mesmos façamos isso, né? Talvez não com essa situação de conversa, né? De bate-papo, de uma fofoquinha, mas a gente conhece, toda a rua tem aquelas 2 mulheres, né, que gostam mais de comentar algumas coisas além do que deveriam, né? E isso costuma suscitar em nós, né, a nossa capacidade de criar diálogos entre personagens, né, e de trazer da nossa memória, né, coisas que nós já vimos, já intuímos, já assistimos, já percebemos, né? Como diz um jovem escritor brasileiro, Fred Linardi, ele diz assim, né? Nós somos um baú de memórias. Para trazer histórias que fazem a literatura, basta acessar o nosso baú de memórias. Né? Então, muito do que a gente vê na literatura são memórias que foram amplificadas, né, das histórias vividas pelos próprios escritores e escritoras. Então eu queria que vocês fizessem um pouquinho disso agora, né? Não vamos ter música de fundo, tá? Mas eu vou dar 10 minutinhos para vocês fazerem esse texto. Podem soltar o braço.
Então, pessoal, todo mundo se divertindo muito. Gostoso escrever sobre essas memórias, né? Divertidas, engraçadas. E olha só, né? Mesmo que a gente não tenha é, tido essa preocupação, né? Possivelmente alguns arquétipos apareceram por aí, né? Algumas, para quem é do teatro, né, Lígia? Aí, alguns personagens da comédia dell'arte, né? Que vão surgindo e que fazem parte do nosso inconsciente coletivo, né? Então, olha como mesmo a gente trazendo um texto que parece ser mais uma brincadeirinha, né? Uma coisa divertida, alegre, quanto que ele traz, né? A gente quando faz isso em aula, a gente dá risada, a gente diverte com os personagens, né? E aí todo mundo reconhece alguém e fala, nossa, mas eu não sabia que isso vinha, que isso se religa com tal coisa, que isso fez parte da minha vida, e a gente se preocupava com isso, e a gente vai compreendendo melhor as situações, né? Então, esse exercício, né, de uma professora de Portugal, é, que eu fiz no outro curso com ela, gostei muito e incorporei aqui, né? Gostei muito de trazer e a gente sempre se diverte muito e consegue compreender, né? Que mesmo assim nós encontramos, né? Esse inconsciente coletivo que aborda, né? Que abriga todos nós. Acho que a gente não vai ter tempo aqui para isso, mas eu depois no último slide vai ter o meu e-mail. Vocês fiquem à vontade, quem quiser me mandar, depois eu mando um comentáriozinho rápido para vocês, tá? Para que a gente possa finalizar com resposta a mais algumas perguntas. A Mônica perguntou se a gente pode riscar ao invés de usar a borracha. Eu recomendo que não, viu, Mônica? Quando eu começo a trabalhar essa criativa, né, eu falo também, não precisa rabiscar, se sair errado, deixa errado, depois você corrige. Depois a gente reescreve bonitinho, com a letra bacana, e aí a gente corrige. Porque o apagar também, a gente vai sair do hemisfério cerebral direito criativo para entrar no hemisfério cerebral esquerdo, que é onde está a questão da linguagem, né? E que é exato, sensor, que corrige, que apaga, que agride eventualmente, né? Então, mesmo riscar alguma coisa pode ter essa representação. Então, espontaneamente, nem apagar, nem riscar. Se a pessoa, eu não consigo lembrar de mais nada, vai escrevendo um risquinho, vai fazendo cobrinha, escreve deu branco, deu branco, deu branco, até que surjam novas histórias, né? Ou surjam novas ideias. E nunca deixou de aparecer. Muitos alunos usam as cobrinhas e incrível como depois das cobrinhas as histórias se conectam com aquilo que ele tinha parado anteriormente perfeitamente. É incrível, gente, é incrível isso, né? Nossa, ele fala, normalmente eu jamais pensaria em abordar sobre esse aspecto que apareceu agora. Só abordei porque você pediu para insistir e continuar escrevendo. E aí a mente vai buscando, ela vai entrando mais profundo, mais profundo, mais profundo, e outras coisas vão surgindo, tá? Então por isso que a gente não usa também esse tipo de coisa. Renata, tá. Eu gosto dos dois livros que abordam essa criativa, o Mina de Ouro, né, e o outro da Júlia Cameron, que eu não estou me lembrando o nome dela agora, são muito bons. E tem um livro de escrita criativa do Edivaldo Pereira Lima, brasileiro, né, aqui na Editores Associados. Tá? O Edivaldo foi meu professor de escrita criativa na USP, foi com ele que eu comecei essa trajetória, né, lá nos anos de 1990. Né, Edivaldo Pereira Lima. Ele é jornalista também, mas é junguiano também, tá? Tem um trabalho bem legal, tem texto meu nesse livro dele. Tá na Editores Associados, é um livro para comprar por demanda. Tá? Então, assim, o que eu gosto são esses. Existem outros, eu tenho aqui um monte, não recomendo. Não recomendo. Esses que a Selma sugeriu também eu não conheço, mas a Selma sugeriu, né? O Samir Messerani, né? Redação criativa, e a gente pode confiar de olhos fechados na Selma, eu vou também pesquisar, né? Então, assim, tem bastante coisa, mas eu realmente, até autores conhecidos que eu não recomendo. Eu sou chato com isso. Então, não recomendo, não. Sobre hemisfério cerebral direito, tem várias coisas que você pode estar pesquisando. Deixa eu ver se eu me lembro de algum livro que fale sobre isso. Se você pesquisar na internet sobre mapas mentais, você vai achar bastante coisa, né, sobre isso.
Ahn, Nossa, não me lembro de cara de um nome de livro sobre isso agora. Então, a gente pesquisa isso, vê alguma coisa aqui, outra ali, né? Ahn, não vou saber de momento te dizer. Mas se me mandar a pergunta, depois no e-mail, depois eu te respondo, tá? Eu posso te responder com mais tempo. Dá uma pesquisada aqui na minha estante e te mando alguma coisa. Eu não sei quem está se definindo como Moto G. Eu não sei quem é. Mas eu posso responder se me mandar um e-mail, tá? É Juliana, professor. Oi, Ju. Então me manda que eu retorno para você depois, tá bom? Mando sim, gratidão. Tá bom, obrigado. Isso, verdade. Tem esse desenhando com o lado direito do cérebro, é o mesmo processo, Luiz, é o mesmo processo, é o mesmo processo. Sim, lembrou bem, muito bom. O nome do livro que a Flora está pedindo, a Selma já colocou, está lá atrás, viu, Flora? Ela já colocou lá em cima, está o nome do autor e o nome do livro, né, Eu Lígia? posso replicar aqui, não Tá tem bom. problema. Eu tenho duas dúvidas rápido, posso? Yes, manda, Lígia. Sobre essas minhoquinhas, assim, às vezes, estou falando de uma experiência mais pessoal mesmo. Às vezes, quando eu estou ainda no processo e eu quero escrever, eu começo a escrever justamente sobre a minha dificuldade de escrever. Uhum. Você acha isso uma boa alternativa também? Sim. A gente fala, não lembro, não sei. Exato. O professor está me mandando escrever, mas não vem mais nenhuma ideia. A gente fazia isso lá com o Edivaldo. Não, Às vezes eu até dou umas xingadas, que droga, eu pode, ainda tenho que pode. continuar e não acaba. Legal. E a minha segunda dúvida é sobre esse processo de escrita Só um criativa. pouquinho. Clara, eu vou pedir para deixar o meu outro e-mail, tá? O que vai estar no final, que é o celso.falaschi@gmail.com, tá? Por favor. Que esse aqui eu ligo. Esse do Gmail é para as questões acadêmicas todas, tá? Por favor. Obrigado. Ele está no último slide que a gente vai passar depois. Agradeço. A minha pergunta, outra, era sobre os processos em grupo de escrita criativa. Uhum. Eu já experimentei de criarem histórias Sim, coletivas. bárbaro, bárbaro. Queria que você falasse um pouquinho. Sim, a gente faz muito isso. Quando eu estou trabalhando no curso de escrita criativa com uma carga horária maior, a gente faz, é muito legal, né, Lígia? Porque a gente dá um start e aí todos nós temos elementos para falar sobre aquele determinado assunto, né? São esses assuntos que fazem parte desse inconsciente coletivo, fazem parte das histórias da humanidade. E aí, mesmo que aqui alguns determinadas passagens sofram rupturas, né? Elas também são literárias, né? Então é uma atividade muito legal, não só no sentido de construir uma história conjuntamente, mas de estimular o trabalho em grupo, né? De estimular o respeito ao outro, que em grupos de estudantes, né, Selma principalmente, é algo extremamente importante, né? E geralmente as crianças gostam daquela brincadeira de bullying. E você sabe que aí, Lígia, já trabalhei com adolescente, né, num grupo aqui. Sabe que depois disso, as brincadeiras entre eles terminaram? Os bullies acabaram? Porque o trabalho coletivo estimula esse comportamento coletivo, né, esse respeito de um ao outro. Funciona muito bem, muito bem. Eu gosto muito. Eu Também queria só, percebo. Lígia, não, até você ia Fica à fazer mais uma vontade. pergunta? Não, eu só Não, eu ia queria. fazer um comentário de Então, que comenta, depois eu falo. nos meus processos em grupo, quando eu trabalho, né, que eu trabalho bastante com grupo, também tem uma coisa que eu acho que é muito bacana do teatro, que é e que dá para você trabalhar muito nesses processos de escrita criativa também, ou até de cena, de você o quanto a gente aceita que a nossa ideia vai sendo modificada ou não, né? Porque a gente começa uma história e a gente está imaginando alguma coisa, e chega uma segunda pessoa e dá uma continuidade na história que às vezes não era do jeito que eu pensei. Então, como a gente lida com isso, né? Com esses rearranjos da história. Uhum. É bem por aí mesmo. Sabe, eu gosto. Sabe uma coisa que você falando me lembrou, Lígia? Que também é legal trabalhar com criança e adolescente, é o telefone sem fio, né? E isso é muito legal para a gente pensar como essas narrativas vão se modificando conforme cada um tá no tempo de todo mundo, ou tá com a cabecinha lá não sei aonde, e aí aquilo que ele ouviu não é aquilo que ele transmite, né? Então
tudo isso depois, agora vamos contar essa história, vamos escrever a história, como ela começou e como ela terminou. São muitas possibilidades bacanas. Isso é bem legal mesmo. Márcia, é difícil Então, de responder para você sim ou não, porque eu acho que assim, em termos de arte, né, a gente precisaria ver cada obra de arte para saber e entender o processo criativo daquele artista, para saber se dá para considerar que aquela escrita, né, que está dentro de uma pintura pode ser considerada a escrita criativa ou não, né? É muito, são situações muito individuais, né? Não dá para fazer, não dá para emitir um parecer generalizado sobre isso. Aí a gente teria que olhar é, cada obra de arte em si, né? Eu já vi, eu tive vendo num salão de arte, né, que o artista ele trabalhou, tinha assim a pintura de um modo geral e ele criava uma palavra, ele cria é aquela arte talhada que a gente chama, né? E ele talhava o quadro e aquele pedaço da palavra ficava pendurado no quadro, ou ele colava com uma cola mais dura para que aquilo ficasse projetado, né? Mas daí a ser escrita criativa eu precisaria, né, entender melhor aquele artista, entender a linguagem artística dele, conhecer um pouco a história dele para saber se é ou não, né? É como a gente falar, então, quem estudou Kandinsky, quem estudou Van Gogh, né, fez um estudo aprofundado sobre esses artistas para saber se aquilo era uma coisa ou outra. Então, aqui não dá para a gente falar, né, que sim ou que não. Não sei se era essa o fundamento da tua pergunta, né? Mas eu acho que a gente teria que observar cada uma e entender o processo criativo do artista. oi, Celso, eu queria Oi, até assim. lembrar, porque eu fiz o curso do Edivaldo também, Pereira Ah, que Lima, legal! há trocentos anos, acho que tem mais de 20 anos. Lá na USP? E aí, não, não, ele deu num lugar particular, totalidade, eu fiz lá. Ah, que legal. E aí, não, eu lembro que ele falava, você falou das cobrinhas, eu lembro que ele falava, você continua com o pensamento, o que vier de pensamento, ai meu Deus, o arroz está queimando, será que Isso, o meu filho, não sei o que lá, você põe, vai jogando, se vier palavrão, põe palavrão, ai minha isso, mão está doendo, e continua, né, isso. porque depois aí a gente tira o que não serve, não é? Eu lembrei pela pergunta da Lígia, E você sabe, Iraci, que a anotação dessas ideias malucas, ela tem uma função. Ela não é só não parar de escrever, porque eu costumo usar, né, até é, aprofundando nessa ideia, a analogia com um trem, né? Então imagine que o trem ele tem uma locomotiva, e a locomotiva puxa todos os vagões. Então imagine que no meio ele descarrilha. Ou o que vai acontecer se eu parar e o trem continuar sozinho? Aquelas ideias que viriam depois, elas vão ficar no inconsciente ainda. Então, quando eu continuo colocando essas besteirinhas todas, que são as locomotivas, outras ideias que teriam ficado para trás no descarrilamento, elas vêm à tona também. E aí a gente só tira essas ideias malucas e conecta tudo. Então, por isso que é, usar é tudo bem que vem é legal. importante. Porque, às vezes, uma palavra estranha, uma viagem na maionese, ela é que vai puxar aquele fio do novelo que é a revelação principal daquele determinado fato. Então, é aí que ele falava para a gente não deixar de fazer esse tipo de coisa. É, porque mesmo assim, de repente você vê, bom, a pessoa está preocupada, está fazendo aquilo, está preocupada com o filho, tá, não Isso. sei o quê, está lembrando. Quer dizer, aonde foi, onde ela viajou, né? Nessa ideia do trem, é bem isso. É, Bacana, Celso. legal. Lígia? Acho que é isso. Queria novamente agradecer. Foi muito enriquecedor. Vou pedir para a Yara colocar os contatos do Celso aqui, Isso. Então, porque tem volta aquele slide muitas anterior, pessoas Yara. querendo o seu contato. Ô, Lígia, dá licença, Lígia. Só para fechar, né? Como eu Claro! comecei, né? Como eu comecei lá com o Aristóteles, né? Que é aquela palavra maravilhosa, né? Que ele deu toda essa ideia, né? De que escrever é um processo de busca de sentido à vida, né? Eu trago o nosso Guimarães Rosa. Quando escrevo, repito o que ouvi antes, ou o que antes ouvi, né? Quer dizer, aquilo que eu estou escrevendo, eu estou contando as histórias que eu já vivenciei, que eu já experimentei, que eu já escutei, né? Por isso que eu falo, né? Como o Fred Linardi diz, nós somos um baú de memórias. Então, quando eu acesso esse baú, que eu vou
um conto, uma poesia, um romance, um livro de ficção, eu estou acessando tudo aquilo que eu escrevi. O Guimarães Rosa fala muito isso. As histórias que eu conto são as histórias que os integrantes das minhas comitivas pelos sertões das Gerais me contavam. Eu não inventei nada. É tudo, só escrevo aquilo que exatamente eu ouvi. Obrigado, Lígia. Amo Guimarães Rosa. Eu também. Agradeço muito a sua presença, Celso. Foi um Eu que prazer agradeço. gigantesco. Eu saio daqui muito enriquecida. E agora eu convido a todos a abrir os microfones e dar um tchau caloroso para o Celso, que ele merece depois dessa tarde deliciosa. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito Gratidão. Vocês alegraram meu fim de semana. Muito obrigado. Muito obrigada. Valeu muito. Tchau, tchau. Um Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado Obrigada. por cada palavra. Tchau. Obrigada por cada palavra dita e não escrita. Obrigada. Obrigado, Angélica. Angélica, querida.